morte a luta. E nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque a cor de rosa choque. Não provoque a cor de rosa choque. Bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Guga de Comunicação. Obrigada para você que toda segunda, quarta e sexta-feira está aqui junto com a gente, tentando fazer do nosso dia um dia mais feliz, um dia mais colorido, para que a gente possa realmente ser mais feliz. Segundas, quartas e sextas, das 7 às 7h45, é aqui que você encontra o mais colorido dos dias para você. E junto com a gente, talvez a gente possa modificar aquilo que de alguma forma não está sendo bom, nem para você e nem para mim. Como sempre, a gente fala alto aquilo que a gente quer aprender. Afinal de contas, se ninguém falar, como é que a gente vai escutar, não é verdade? Para você que está fazendo aniversário, feliz aniversário para você. E se ninguém te der um abraço hoje, sai abraçando todo mundo. Para de ficar esperando pelo que os outros fazem para você que seja feliz. Faça as coisas para que isso seja realmente feliz. Faça com que as pessoas se sintam bem perto de você e que você também se sinta feliz perto das pessoas. A nossa mensagem de hoje é sobre 2 livros, que a princípio parece que não tem nada a ver, mas que quando a gente vê a fundo, são com a mesma característica, o mesmo objetivo e a mesma mensagem. O primeiro dos livros chama O Príncipe, de Maquiavel, e o segundo livro chama-se O Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Os 2 livros trazem no contexto o ser humano. Mas qual a abordagem desse ser humano? Quando a gente fala do ser humano, a gente fala com muita vontade e propriedade, porque o que une, o que eleva, o que faz as coisas andarem é aquilo que a gente chama de amor. Saint-Exupéry, numa das frases mais famosas que marca o seu livro, diz: "Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas." Maquiavel, dentro daquilo que ele consegue escrever, ele diz que para que você seja efetivamente um grande líder, você tem que estar no meio de todas as coisas que acontecem aonde você é líder. O amor, ainda assim, é o preponderante que faz com que as coisas aconteçam. Saint-Exupéry, dentro do seu livro, coloca que os homens esqueceram há muito tempo o que é mais importante. Mas o que é mais importante? O mais importante é aquilo que a gente carrega dentro da gente. É aquilo que, independentemente do que nós sejamos, continua sendo a gente. Sabe o que é? O amor. O amor cantado em versos, em trovas, em tudo aquilo que mais lindo a literatura pode colocar, sempre demonstrou que ele é a única coisa que não passa. A riqueza passa, a beleza passa, a vida passa. Mas os sentimentos, aquilo que nós temos de mais grandioso dentro da gente, isso nunca passa. Porque isso é nosso, ninguém tira de nós. Saint-Exupéry, dentro do Pequeno Príncipe, livro de cabeceira de tantas pessoas, numa das histórias, conta a história da raposa. A raposa estava lá, sozinha no canto dela, e o príncipe aqui. Um dia, a raposa vem chegando e ela passa por toda a parte de trigo. O trigo, com as suas folhas ali douradas que batem ao sol, mostram a chegada desse novo amigo. E a raposa fica feliz, mas o Pequeno Príncipe diz para ela: "Até então, aquele trigal, para mim nada importava. Mas agora, toda vez que eu ver um campo de trigo e o sol batendo ali, eu vou me lembrar de você." Quem são as pessoas que você tem na sua vida que passaram a lembrar de você pelo seu sorriso, pelo seu carinho, pela sua bondade, até mesmo pelas coisas que você fez que não eram tão boas assim? Maquiavel, muito criticado, às vezes até dizendo que a gente a gente é maquiavélico no sentido de agir, dizia que é necessário que a gente tenha formas e formas de agir para chegar dentro de um objetivo. Ele dizia que o fim justifica o meio. Mas até onde isso é uma verdade absoluta? Às vezes é necessário a gente retroagir, às vezes é necessário a gente andar mais depressa, mas o importante é que a gente não esqueça da essência e que você, na sua curiosidade do dia a dia, pegue esses 2 livros para ler. Talvez o que eu tenha falado aqui, para você não tenha sentido nenhum, mas talvez, depois de ler os 2 livros, você vai entender
que o amor, a bondade, a caridade, aquilo que nós temos de melhor, vai ser sempre a mola mestra, que vai fazer da sua e da minha vida uma coisa muito melhor. E as pessoas que estão ao nosso redor, com certeza, vão levar um pouco de nós e vão deixar um pouco delas, mas o que elas levarem de nós vai ser aquilo que ela vai nos lembrar pelo resto dos dias. E se tudo acabar e se tudo passar, o teu sorriso, a tua palavra vai ter ficado. E isso é o mais importante. No Rosa Choque de hoje a gente vai falar sobre as dores do corpo, as dores da alma, as dores que fazem com que nós possamos crescer ou que a gente se acabe de vez. Mas na verdade vai dizer sim das pessoas que lutam para que você e para que eu tenhamos nós todos uma qualidade de vida muito melhor. Conheci ele há pouco, mas já tenho um carinho e uma admiração muito grande pelo trabalho que faz, pela experiência que vem adquirindo e principalmente pelo sorriso e pela boa vontade de ajudar quem precisa. Meu convidado de hoje, Dr. Marcos Bello, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui, acordado cedo para vir no programa Rosa Choque. Por favor, sente-se. Eu que agradeço de coração. Eu ainda estou aprendendo como é que muda aqui, mas a gente vai. Bom dia, doutor. Seu nome completo? Meu nome é Marcos Ednelson Garcia Bello. Sua mãe? Minha mãe é Márcia Garcia Bello, meu pai é Ednelson Garcia Bello. De onde o senhor veio? Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Rondonópolis, Mato Grosso, na época uma cidadezinha do interior pequena, hoje uma grande cidade, eu tenho muita saudade. Morei em Jaciara, no interior do Mato Grosso, logo do lado de Cuiabá, e desde que eu fui para minha faculdade, deixa para lá quanto tempo atrás, tempo é uma deixa coisa relativa, lá, deixa né? para lá ele. Eu morei em Cuiabá. Fiz minha primeira especialização em cirurgia geral em Taubaté, São Paulo. E agora estou morando em Porto Velho aqui, tem um ano praticamente. Medicina para o senhor foi algo que alguém te deixou como legado ou foi algo que o senhor escolheu e na família não tinha ninguém que tivesse já essa profissão? Uma falta de juízo da minha parte que saiu totalmente da minha cabeça. Até então não tínhamos médicos na família, eu fui o primeiro médico da família. Hoje temos mais alguns, graças a Deus, mas eu fui o primeiro. E o que é a medicina para o senhor? A medicina, o lema eu tive um professor chamado Dr. José Pedro Rodrigues, a quem eu admiro muito, e ele tinha um lema que dizia: sedar a dor é um ato divino. O que é sedar a dor? Sedar a dor, muitas vezes, parafraseando outra personalidade da medicina, que é Lord Liston, que é um cirurgião inglês, 1800 e alguma coisa, curar, às vezes, tentar paliar sempre que possível, aliviar sempre que possível, né? Então, a pessoa ela chega para você com a dor, e existe um conceito chamado de dor total. O que é a dor total? Não é só a sua dor física, é o seu sofrimento envolvido. Então, as dores da alma? E isso também. Uma dor da alma pode influenciar na quantidade de dor física que você sente por um trauma, por um tumor. O que esse trauma, o que esse tumor está causando na sua vida, os prejuízos em relação aos seus familiares, em relação ao a imagem que você tem de você mesmo. Então, somando-se tudo isso, você tem uma quantidade de dor que, via de regra, ela ultrapassa a dor física que a pessoa está sentindo. Então, não é só o remédio analgésico, não são só as técnicas de analgesia da medicina moderna. Você tem que fazer com que a pessoa seja tratada na sua dor global. Isso pode ser caracterizado como as humanidades, ou seja, a forma com que o paciente e o médico se relacionam, mais o paciente nesse sentido, porque nesse sentido o paciente ele é o hipossuficiente, ele é aquele que está precisando. Isso. O médico nesse momento, às vezes, ele é capaz de minimizar com um sorriso, um aperto de mão ou um tratamento diferenciado, que não deveria ser diferenciado, devia ser a regra, mas que em tese não é? Vamos colocar numa outra situação, que eu costumo falar com os meus pacientes. Você vai comprar um bem, você chega numa concessionária, você vai comprar um carro. Você vai numa excelente concessionária, tem excelentes veículos, você é maltratado. Você vai ficar satisfeito? Não, em regra você vai embora e nem acaba nem comprando. Então, a primeira impressão sobre o produto, sobre a marca, você vai acabar desvalorizando a marca também. Vamos colocar a medicina mais ou menos como isso. O que a pessoa que está doente precisa? Ela precisa de cuidados. Então, na relação entre o médico e o paciente, se você não foi acolhedor, se você não recebeu aquela pessoa, se você não ouviu e você não entendeu
que está doendo naquela pessoa, o que está causando sofrimento para ela, você já perdeu 50% da sua capacidade terapêutica, seja ela em que área for, em qualquer situação que for, seja no seu consultório particular, seja no atendimento de um politraumatizado. Então, você tem que entender aquilo e tentar tratar a dor do paciente. Primeiro a dor física, a mais imediata, e depois você tentar contextualizar qual que é a total de dor, qual que é o sofrimento dele. O que estão passando os familiares, qual que é a preocupação daquele paciente com os familiares. Isso tudo entra na relação do médico e do paciente. Quando a gente fala, principalmente dessa área que a gente pode tratar dentro do contexto do programa, que é o hospital, hoje o senhor trabalha dentro do hospital, que é o Barretinho, que seria uma extensão do Hospital de Barretos, que trata da parte de oncologia. Algumas pessoas, na minha época, que não é época do senhor, mas é época da sua mãe, a gente falava assim, tem determinadas doenças que você não pode falar o nome dentro de casa, porque isso atrai, e aí você falava assim, então, o câncer em si era uma doença que eu não poderia tratar, e a gente falava aquela doença, aquela coisa, assim, você nunca podia dizer Doença feia, a doença feia, porque ela trazia, com o nome, já um estigma de dor muito grande. Essa hoje ainda é tirando o HIV, tirando a AIDS, é uma das doenças que mais mata, é a que mais assusta, porque ela vem, só que, às vezes, meu entendimento, por favor, senhor me corrija se eu estiver errada, às vezes, a doença em si, a pessoa não está preocupada com o tumor que ela tem, ela está preocupada com o que ela vai sofrer e com o que os familiares dela vão sofrer. Como que é essa abordagem para o senhor que está ali dentro? Porque a gente chega, a gente sente, ainda, que eu vou fazer um adendo aqui, as enfermeiras que eu vi trabalhando ali dentro são de uma beleza, de uma educação, de um carinho, e todas cor-de-rosa, lindas de viver. Então, assim, elas são de uma beleza, porque elas tratam, fazem bingo, fazem sorteios. Como é isso, o lidar com essa dor física, que é a dor ali que está, o tumor está ali, a doença está ali, e com essa dor que a gente fala que é psicológica, mas não é psicológica no sentido de não existir, que seriam mais essas dores da alma. Para o senhor que é médico, como é isso? Então, um pouco entrando, você citou o meu hospital de trabalho hoje. Hoje eu participo do programa de especialização em cancerologia cirúrgica, uma subespecialidade no Hospital do Câncer de Barretos, unidade de Porto Velho, que é uma das unidades do Hospital do Câncer de Barretos, São Paulo, pela Fundação Pio XII. E eu tenho que dizer aqui que é um hospital absolutamente diferenciado e absolutamente diferente de todos os lugares que eu já tinha trabalhado, porque além de eles primário, eu não preciso falar sobre o Hospital do Câncer de Barretos, que é ele referência, tem que por está si lá, só o no Brasil mundo, inteiro procura quanto à ajuda. qualidade. Agora, o foco de atendimento é totalmente diferente. O nível de humanização, o nível de relacionamento com o paciente é muito diferente. E não é para ser bonzinho, não é para ser política. Não. É porque o paciente que chegou lá, principalmente nessa especialidade, que é o câncer, ele já vem estigmatizado. Antigamente... Espera só um pouquinho, o que é estigmatizado para as pessoas que não sabem o que é? A pessoa já vinha marcada, o estigma, ou cicatriz, a pessoa já vinha marcada por uma série de conceitos que ela vê no contexto dela, nas informações. Antigamente, tinha-se muito pouco acesso à informação. Certo. Conhecimento é uma faca de dois gumes, ela te dá poder sobre a vida, mas ela também te gera uma série de ansiedades. A ignorância é uma bênção. Hoje as pessoas com a mídia, a disponibilidade da informação, elas têm acesso a uma internet, a TV, e elas veem o que é um câncer. E às vezes esse conhecimento, por ser fragmentado, dentro dessa ignorância fragmentada, às vezes você pega só o que é ruim e não consegue enxergar também uma possibilidade. E isso te destrói mais ainda, né, pelo conhecimento. Parte do princípio que o paciente com câncer que chega na sua frente para ser tratado está em frangalhos. Ele está totalmente arrasado, por mais que ele seja... Oi, doutor, não me esconda nada. Por dentro, ele está esconda arrebentado. tudo, me diga só o mínimo necessário. Muitas vezes. Então, em oncologia, é necessário você ter o tato de você lidar com... Hoje em dia, é uma modalidade, é um tema de workshops, de congresso. Bad news. O que significa? Como é que você dá uma má notícia? Olha, o senhor tem câncer e a sua chance de sobrevivência em 5 anos é tanto, nós temos tal linha de tratamento, tem cirurgia, tem quimioterapia, tem radioterapia. Não se faz isso, entendeu? Olha, tem gente que faz, não deveria fazer. Procura-se não fazer, entendeu? Por quê? Várias escolas, vários países, varia muito da cultura. Brasileiro,
que o nosso público-alvo, não recebe bem. Isso prejudica a pessoa, isso gera muita ansiedade. E existe uma forma de dar uma má notícia que ela não fique tão má? Falando a verdade, Falando a verdade, para a principalmente. pessoa, tem. Claro, tudo vai do bom tato da pessoa. Entende? Não adianta eu chegar para você e falar, olha, você está com câncer, eu tenho que abrir sua barriga, tenho que operar, tenho que tirar um monte de órgãos, vai fazer radioterapia, vai fazer quimioterapia. Então, você tem que explicar para o paciente qual é o diagnóstico. O paciente tem direito de saber qual que é o problema dele. Todo mundo tem direito, o pior dos assassinos e tudo, todo mundo tem direito a saber todos têm direito o que a está saber acontecendo o que com a tua vida. acontece consigo. É lógico, às vezes a pessoa não tem a função cognitiva, a pessoa não tem capacidade de entender aquilo, mas a família tem que estar muito bem orientada. Entendeu? Isso aí é uma lógica que tem que ser muito respeitada hoje em dia. E tentar diminuir essa ansiedade, você tira a carga sobre o conceito de dor total sobre a pessoa. A ansiedade agrava as coisas. Para qualquer coisa, quanto mais num quadro de dor. Uma pessoa calma, uma pessoa orientada, uma pessoa aceitando a sua situação e aceitando, ela tem uma chance maior de se preparar, de reunir forças para tolerar o tratamento, que é um tratamento pesado. O tratamento oncológico, via de regra, é um tratamento muito pesado. Dentro dessa função que o senhor está hoje, dentro de um hospital que o senhor está hoje, é uma rotatividade de pessoas, mesmo porque a gente não pode tampar um sol. Todos nós vamos morrer, fato. Ninguém quer, mas todos nós vamos morrer. Sim. Isso não tem o que ser discutido. Só que existem situações que a gente entende que vai ser mais breve, ou não. Ainda que também tem as correntes, que eu e o senhor estamos aqui, a gente pode não ter nenhum tipo de patologia destas, mas eu estou atravessando a rua, eu venho a falecer e a outra pessoa que tinha um câncer vai viver ainda 20, 30 anos. Relativo para todo mundo, ninguém sabe o momento da morte. Só que ali é uma situação que as pessoas se veem indo embora muito rápido. Hoje ela está ali, daqui uma semana você procura, ela já... Vocês trabalham muito com a morte, muito de perto, muito próximo. Muito, é uma realidade. Trabalhar com a morte, diária. Existe uma forma de trabalhar com a morte, mostrando para a pessoa que é só um caminho, mostrando aquele sorriso que as enfermeiras dão e tratando com dignidade a morte? Buda diz, eu não sou um homem muito religioso, mas Buda diz que quanto mais forte você for, mais gentil você é. Então, uma equipe que trabalha com a morte diariamente, a morte anunciada, lenta, difícil, uma coisa é você bater o carro, morreu, acabou. Eu já trabalhei com isso. Outra coisa é a oncologia. O paciente vem definhando aos poucos. Isso gera uma carga emocional, um nível de responsabilidade da equipe que trabalha com a família, com o paciente, que a equipe que trabalha com esse tipo de doença, com esse tipo de família, tem que ser muito bem preparada. E não é fácil. Tem que ter toda uma rede aí de psicólogos, de psicanalistas, que tem que dar esse atendimento. Porque não tem essa frieza também que às vezes as pessoas pensam. Você não pode ser frio. Você não pode ser frio, senão você não acolhe o paciente, seu paciente se sente abandonado e piora a sensação de dor global. Você piora a dor do seu paciente, por mais que você esteja dando tratamento. Não, eu estou operando, estou fazendo o tratamento adjuvante, estou fazendo a quimio, estou fazendo a rádio, mas se o paciente não tiver acolhido... Assim, grande parte das pessoas, quando ela vai ter esse diagnóstico, elas têm duas curiosidades que eram, até precisar, também foi minha curiosidade, entre o que é quimioterapia e radioterapia. Tem como o senhor, de uma forma sucinta, assim, objetiva, para as pessoas que não sabem o que é, que não têm conhecimento nenhum, entender o que é um e o que é outro? Sucintamente. O câncer, ele tem várias modalidades de tratamento. Certo. Ele tem a modalidade cirúrgica. Então, eu tenho um tumor pequeno inicial, eu consigo lá tirar ele, tirar com margens, está curado. Alguns tumores, eles respondem bem a tratamentos quimioterápicos, ou seja, eu uso drogas que, através da engenharia biomolecular moderna, eu consigo intervir diretamente nos mecanismos bioquímicos da célula do tumor e matar preferencialmente as células de tumor. Então, são medicamentos que agridem, na verdade, o seu corpo inteiro, mas eles agridem mais células tumorais. Sim, mas isso é colocado como dentro do meu corpo? Esses remédios que são chamados de droga. E lembrando, gente, às vezes as pessoas falam assim, escreve lá, drogaria. Ela é drogaria porque todo tipo de remédio acaba sendo uma droga. Drogas ilícitas, porque existem as situações de drogas lícitas e ilícitas. As drogas que são chamadas de medicamentos são lícitas porque a quantidade que são utilizadas nela fazem bem para o nosso corpo. Lembra sempre daquela frase,
entre o veneno e o remédio é a dose. Então, aquilo que eu uso em favor de melhorar a qualidade de vida do ser humano, ainda que seja uma droga, ela é feita de forma lícita para me ajudar. Então, por isso que às vezes até o nome lá da drogaria. Não acho muito bonito não, mas é isso, dessa forma mesmo. E a radioterapia... Mas só para terminar. Então, Sim, sim. no caso da quimioterapia, eu ingiro isso, eu bebo, ele Ou coloca... via oral, ou Ah. na maioria das vezes via endovenosa. Você Certo. coloca na veia. Tá. E essa é a quimioterapia. Essa é a quimioterapia. E a Imagina que é um radioterapia? remedinho que você coloca na veia. A pessoa vai até o hospital, faz a sessão de quimioterapia, ou permanece internada quando há necessidade, ou vai para casa e volta no dia seguinte para fazer conforme a programação Certo. E do a outra? oncologista. A outra você usa irradiação, ou seja, ondas eletromagnéticas, ondas com partículas radioativas, com determinada carga, onde eu moldo esse feixe de radiação de acordo com o formato necessário, com a intensidade, com a duração necessária. 9244-9858 é o telefone que você pode mandar mensagem pelo WhatsApp e dizer qual é a pauta do próximo programa. Lembrando que sexta-feira a gente tem o programa do Dia das Mulheres, com vários brindes para ser sorteado para você. Manda a tua carta aqui para a Rede TV, deixa aqui na recepção, ou então manda seu e-mail para eusourrosachoque@gmail.com ou manda o teu WhatsApp pelo 92449858. Obrigada, que estava sem o nome de quem mandou a fotografia. Manda o nome para mim que eu divulgo o teu nome. Mandando um beijo pro pessoal de Vilhena, de Ariquemes, para todo mundo lá do Vinho Rosa, enfim, para todas as pessoas que de alguma forma prestigiam e ajudam a gente a continuar aqui. Falar agora um pouquinho do Diário da Amazônia, que é o nosso jornal impresso. A gente tem vários tipos de telejornalismo dentro da Rede TV, mas a gente tem também o diário impresso, que é o Diário da Amazônia, que já está na tela para você. Uma das notícias de hoje é que a Justiça retorna hoje às audiências aqui dentro do estado de Rondônia, que seria também na operação que resultou no afastamento de vários políticos. É uma coisa que já está ficando normal, né? Mas é bom que a gente possa levar o nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, de uma forma melhor, que só dá ibope e dá momentos de fama para a pessoa que não deveria nem ter a possibilidade de aparecer, que deveria viver sua vida ali bem escondidinha, porque já que você é para fazer tanta besteira e falar tanta porcaria e levar o nome da gente de uma forma tão ruim, não deveria nem estar aqui. Lembrando do que eu falei no começo do programa, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. E quando alguém vota em você, para quem é político, você deveria entender que as pessoas confiaram a você uma possibilidade de vida. Então você deveria, no mínimo, ter dignidade e respeito para com o voto que foi colocado em você. Bom, doutora, a gente estava falando aqui, falou da radioterapia, falou da quimioterapia, isso já falou da radioterapia, que são feixes de luz. Mas como que é isso? Eu tenho que entrar numa sala escura, eu vou ficar sozinha? Como que é isso para as pessoas entenderem o que é essa radioterapia? É uma das modalidades da medicina hoje que mais usa tecnologia. Você vai nos grandes centros de radioterapia, você tem a radioterapia guiada por métodos de imagem como por tomografia, por outros exames, onde você visualiza exatamente qual que é onde a localização daquela massa tumoral e você procura irradiar somente aquela área. Coloca bastante, essa irradiação seria bastante luz naquele foco para tentar ver se ele dissipa, se ele some ou se ele melhora? Isso, você tenta agredir mais aquele tecido tumoral e menos os tecidos em volta. Infelizmente ainda existe uma agressão, então o paciente acaba evoluindo com queimaduras na pele, ela gera uma queda importante no estado geral da pessoa. Então, foi o que eu disse, para a pessoa tolerar um tratamento oncológico, ela tem que estar em boas condições. E como que um médico, por exemplo, no caso do senhor, como que a gente faz essa opção para estudar a proximidade da morte, voltando, sabendo que todo mundo vai morrer um dia, mas o que faz alguém, e o senhor fale para o senhor porque o senhor fez isso, a estudar essa proximidade com a morte? Eu sempre achei a medicina fascinante do ponto de vista de funcionamento. Desde a biologia do segundo grau, ali, do começo da escolinha, eu sempre achei fascinante como as coisas funcionam. Isso me atraiu, na verdade. E eu, pessoalmente, nossa família foi atingido por um caso devastador de câncer, que inclusive o Hospital do Câncer de Barreto São Paulo ajudou no tratamento, coincidências da vida, mas nós tivemos um caso de câncer na família que na época arrebentou a nossa família, entende? Então aquilo me atraiu bastante para a medicina.
Ah, e para cirurgia especificamente, é uma questão de gosto mesmo, né? A abordagem dessa área é diferente de outras áreas. Então eu sempre me preocupei assim, sempre foi uma preocupação minha. Se eu receber um paciente na minha frente, eu sou capaz de resolver o problema dele? Então, para aí eu fui para a medicina. Dentro da medicina, eu fui para uma das áreas assim, aí os meus colegas clínicos vão gerar animosidade aqui, mas vamos lá. Eu fui para uma das áreas que mais tem a cultura de ser resolutiva, que é a cirurgia. Porque a maioria das patologias tratáveis cirurgicamente, pô, se você consegue corrigir anatomicamente um problema, melhor para o paciente. Então, isso sempre me atraiu. Entendeu? A cirurgia hoje ainda é uma maneira mais rápida de resolver um determinado problema, ainda que não seja o pensamento de todos. Não é mais rápida, né? Mas a pessoa assusta, mas fala assim, às vezes um tratamento ele vai demorar anos. E às vezes a cirurgia, se você tiver o estudo daquilo, ela é capaz de diminuir até um sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. O tratamento cirúrgico, quando ele é possível, apesar de ser uma agressão, de você cortar a pessoa, você vai anatomicamente procurar corrigir um problema. Você vai, vamos usar termos grosseiros, você vai tentar tirar com a mão, entendeu? Mas não é a via de regra, isso é em geral. Isso é o que me atraiu, você me perguntou o que me atraiu. O que atrai? Né? Agora, para ser cirurgião, as pessoas às vezes chegam para o senhor e você fala assim, vamos ter que fazer uma cirurgia. Isso assusta ainda muito? Sempre. Falar que vai abrir alguém, a pessoa já se... Sempre. O meu dentista me falou outro dia que eu tinha que extrair um siso. Me assustou, eu sou cirurgião. Imagina a gente, nós somos pobres mortais, que a gente não tem a mínima ideia. Sempre assusta. E dentro da cirurgia, o senhor tem uma equipe, o senhor precisa de um anestesiologista, o senhor precisa de várias pessoas que vão estar ali junto com o senhor e todo mundo ali tem que ser uma equipe de verdade, né? Porque todo mundo tem que ter a mesma linguagem. Quanto mais complexa o ato que vai ser praticado, mais válida é a lógica de que a medicina é em grupo. É muito difícil hoje você pegar um caso complexo, leia-se câncer é um caso complexo, qualquer câncer é um caso complexo, e você tratar ele sozinho. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa de um oncologista, você precisa do cirurgião oncologista, você precisa do anestesista, você precisa do radiologista, você precisa do enfermeiro, você precisa do fisioterapeuta, do psicólogo. É a saúde como complexo. É a equipe multidisciplinar tratando o problema. E agora, quando o senhor fala de multidisciplinar, o que é a educação para o senhor e como que ela engloba a sua vida nisso? Como ela chega para o senhor? A educação é a única saída real, toda outra é ilusão, seja em qualquer área que for. O ser humano só se aperfeiçoa, ele só pode ser mais útil à sociedade, ele só pode ser realmente reconhecido através da qualificação. Se o indivíduo não se qualifica para prestar o serviço que ele está se propondo a prestar, talvez ele esteja prejudicando quem ele está tratando. Como que o magistério entra na sua vida? O magistério que ele acaba sendo para o senhor? Entrou na minha vida há relativamente pouco tempo. Eu não sou graduado, doutorado, como a senhora é, mas sempre foi uma área que me atraiu muito, justamente por isso, porque é muito difícil, acho muito difícil, acho que é muita responsabilidade, você tem que ter um tato muito grande, um tato diferente do exercício da medicina, a lida com o aluno, mas é assim, todo médico, todo ser humano vai precisar de alguém ensinando ele. Amanhã, eu deitado numa cama de pronto atendimento por algum motivo que seja. E como ensinar essa humanidade para esse aluno? Porque o conhecimento, teve alguns médicos que vieram aqui para mim e eu concordei com alguns deles quando eles disseram assim, que as humanidades, a forma de tratar, o respeito é caráter. Você pode ensinar uma turma inteira que ela tem que respeitar o paciente e se ali tiver pessoas que não têm dentro de si esse olhar, vai ser difícil elas entenderem. Mas que dentro da aula, se o médico, por exemplo, pelo exemplo dele, mostrar isso, o aluno também é capaz de aprender e apreender esse conhecimento e passar para os pacientes. O senhor concorda com isso? Como é que você ensina uma criança em casa? Não é falando, é através do seu exemplo. Pelo exemplo. A criança vai ser o seu exemplo. Os aluninhos de medicina, por mais que tenham 18, 19, 20 anos, eles meio que se comportam eles têm um comportamento infantil. Nós, às vezes, temos o comportamento infantil de ver o mestre. Eu vejo meus professores mais velhos e eu aprendo pelo exemplo. Não é pelo que o indivíduo está falando, eu estou olhando o que ele está fazendo. E aí... Isso é o que ensina. O aluno de medicina, você ensina através do exemplo. Mas eu não consigo pegar uma pessoa que teve uma formação familiar deficiente,
uma pessoa que E não ensinar teve uma isso pra ele. formação humanitária e colocar isso nele. Isso vem muito de casa. Não esqueça, na sexta-feira a gente tem o nosso programa especial do Dia das Mulheres. Aliás, todos os dias são dias de todas as gentes, mas às vezes por um acontecimento ou alguma coisa faz com que aquele dia específico seja mais lembrado. E é bom que a gente saiba, né? Afinal de contas, as pessoas que de alguma forma lutaram, colocaram ali sua cara a tapa, deram de si para que alguém pudesse conseguir alguma coisa, tem que ser lembrada e as datas têm que ser comemoradas assim. É o jeito da gente perpetuar na lembrança, para todas as gerações, o motivo pelo qual algumas pessoas conseguiram alguma coisa. Aquele que foi o motivo, aquele que estava lá realmente, tem que ser lembrado. E na sexta-feira a gente vai fazer vários sorteios aí para as mulheres que participarem do programa. A gente tem vários parceiros para sexta-feira, tem a Nani Sherry, tem o Boticário, a Gabriela, tem a Contours, a Saga, a OAB, enfim, a gente tem muita gente ajudando a gente para que você possa ganhar um presente com muito carinho aqui do programa Rosa Choque, 9244-9858. Quem hoje que é a pessoa responsável pelo Hospital do Câncer aqui, pelo Barretinho? O responsável, o diretor técnico, o diretor clínico é o Dr. Carlos Alexandre, ele é cirurgião oncologista. O diretor técnico, o diretor geral é o Dr. Jean Negreiros. E a diretora-geral é a dona Raquel, que eles montaram esse grupo e eles representam a Fundação Pio XII aqui no estado da Rondônia. Ele não é um hospital público, mas é um hospital que presta serviço por intermédio do SUS. Isso, é uma parceria público-privada. A Fundação Pio XII, ela reúne fundos da sociedade civil organizada, ou seja, através dos coordenadores de arrecadação. Tem vários, eles levantam esses fundos e fazem essas doações. Então, o custeio hoje é através da colaboração da sociedade. Nós tratamos a sociedade e quem custeia esse tratamento é a própria sociedade, em boa parte. Mandar um abraço para o Reinaldo Tomás, que mandou uma mensagem para a gente, que aqui também ele acabou perdendo o pai dele e as pessoas, quando a gente fala do câncer, o câncer ele vem muito rápido, né? E às vezes, questão de meses, ele acaba fazendo com que as pessoas percam aquelas pessoas que gostam. E como é muito rápido, a gente não tem muito tempo. Mas ainda lembra, gente, se você descobrir que tem um diagnóstico de câncer na tua família, no lugar de você ficar chorando, se desesperando, porque vai fazer com que a pessoa que tenha a doença vai ficar mais triste, faça com que aqueles momentos que ainda restam para a pessoa, sejam os melhores. Aproveita para pedir perdão, para dizer o quanto ama, aproveita para fazer da vida dessa pessoa, às vezes, o que ela nunca teve. Isso não é hipocrisia, o nome disso é arrependimento, é perdão. Às vezes a gente, por orgulho do que o outro vai pensar pelo que nós estamos fazendo, deixa de fazer as coisas. O importante é que a gente seja feliz. Para de pensar no que o outro vai pensar da tua ação. Faça se for te fazer bem para o coração e o resto é consequência. Você vai ver que no final das contas, se você acreditar em Deus, é entre você e Ele. Se você não acreditar em Deus, é você sozinho. Então você vai ter feito o melhor da tua vida. Eu acho que isso é que realmente vale a pena. Isso é que a gente tem que fazer. Hoje, se eu tivesse que mandar um recado para as pessoas com quem o senhor trabalha de frente para a morte, qual seria o recado que o senhor mandaria desde aquela enfermeira do bingo na porta do hospital até a senhora da limpeza? Obrigado. Obrigado pelo que eu vejo com a humanidade com que as pessoas lidam, com quem está ali precisando. E obrigado por vocês terem me ensinado um jeito diferente de ser médico, de ser profissional, de ser gente. Então, graças a essas pessoas, que é uma equipe absolutamente diferenciada, absolutamente comprometida com bom atendimento, com acolhimento ao paciente e com um bom tratamento na técnica correta. Então, muito obrigado a essas pessoas pela oportunidade de trabalhar com elas. E continuem firmes, não é fácil a gente ver, mas quem está ali acaba sendo muito beneficiado pelo trabalho que elas estão fazendo. Quando o senhor chegou hoje aqui no estúdio, fazer um lembrete assim, de agradecer muito a Junaína, que é a dona da Diju Freitas, que é quem manda os vestidos para mim. Muitíssimo obrigado. Assim, eu fico muito feliz, porque ela entende que como eu não gosto de outra coisa que não seja vestido, então ela já pensa em mim e manda vestido mesmo. Diju Freitas é na Calama 3948, no bairro da Embratel. É aquela loja linda, cheia de borboleta ali perto do shopping.
combina até com a minha sala e com o meu quarto. Acho que eu vou levar a loja lá para casa. Diju, olha, pessoal da Diju, muito obrigada. Um carinho bem grande para vocês. Que vocês sejam sempre felizes como as borboletas que vocês têm ali na frente da sua loja. Quando você chegou aqui no programa hoje, você falou assim, ai, cor de rosa, agora eu tenho uma filha e eu vejo tudo rosa. Agora eu sou pai de menino, adoro rosa. Sua esposa e sua filha na sua vida? Tudo. O motivo de eu ir para frente, Qual é o nome da sua esposa? Larissa, Da sua minha filha? filha Ana Júlia. E minha filha está com 30 dias de vida. Assim, minha esposa é minha grande parceira. A medicina, ela é uma carreira de sacrifício. Se você quer fazer uma qualificação boa, se você quer estudar, você vai levar muito tempo, você vai virar noites e noites e dias e noites. E se a pessoa que não estiver com você não for parceira, Nada não vai vai para dar certo. frente. Então, estou aqui por causa da minha esposa. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Por você estar aqui junto com a gente. Bom, e Tudo para bem. você, não esqueça, sexta-feira tem um encontro com Rosa Choque a partir das 7 horas.